A graça e a paz de Jesus, amados irmãos, e a todos que vai estar assistindo esse vídeo. Eu estou aqui com uma pá e uma vassoura. Eu estou aqui com uma pá e uma vassoura. Às vezes vocês podem estar pensando que uma pá e uma vassoura serve somente para varrer o lixo da casa, né? Recolher a sujeira que as crianças fazem, os vestígios da festinha do sábado. Não. Uma pá e uma vassoura é muito útil na sua vida espiritual. Influencia muito de forma espiritual positiva, né? E eu vou constatar isso por intermédio da própria palavra de Deus, a Bíblia. Uma palavra que está aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, o versículo de número 44, que diz assim: Por isso diz, voltarei para a minha casa, donde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Meus amados irmãos, quando nós nos referimos à casa, não se referimos também somente à casa física, né? A casa física. Somos pessoas cristãs e costumamos dizermos que nós próprios somos a casa de Deus, somos o templo da habitação de Deus. E como tempo de habitação de Deus, a nossa casa ela tem que estar ornamentada, varrida, né? E cheia, não de sujeiras, mas por que a nossa casa não vai mais estar suja, cheia de sujeira? Porque primeiro ela já foi varrida, segundo agora ela está ornamentada. Então, quando aquele que saiu quiser voltar, ele não vai poder mais entrar, porque a casa agora está vazia sem ele, está varrida e ornamentada. Se eu dizer uma coisa para você, o quanto uma casa suja fisicamente atrapalha a sua vida espiritual, atrapalha o seu crescimento espiritual, traz doenças para a sua família. Uma casa suja, né? Porque existem entidades demoníacas que gostam de sujeira. Existem uma infinidade de demônios, né? Que são achegados à sujeira. Existe uma entidade cultuada na Bahia e em todo o Brasil, chamada de Maria Mulambo, né? É a que gosta de sujeira, né? É aqueles espíritos malignos que se incorporam muitas das vezes em pessoas para andar farrapada, né? Amulambada, né? Alguns hippies, por exemplo, né? Não estou generalizando, algumas pessoas andarilha que andam aí nessas pistas de dia à noite, né? Que andam dormindo debaixo das pontes, né? Essas pessoas, às vezes essas pessoas são possessas desses espíritos, né? Da Maria Mulambo, né? Que são espíritos que faz a pessoa ficar amulambada mesmo, né? Usa às vezes as drogas para deixar as pessoas também nesse estado, né? Então, por isso que a nossa casa física, ela precisa também ser varrida, porque nós não vamos, quando a gente cuida bem da nossa casa, a gente não somente vai tirar a sujeira física, como vai também impedir que os espíritos malignos se incorporem ao derredor da nossa casa, ou até mesmo no interior da nossa casa, para provocar doença, né? Provocar ou atrasar a nossa vida, né? Às vezes a nossa vida está atrasada por causa que nós não temos zelo, né? E uma das coisas que o nosso Deus também é zeloso, é um Deus zeloso, né? Quando Deus fez carne na pessoa do seu Filho amado Jesus,
Muitas das vezes as pessoas, Jesus perguntava, o que é que dizem que eu sou? Né? E de tantos nomes que Deus tem, na antiguidade, Deus era chamado do grande eu sou, né? O Deus do universo, o Deus criador, o El Shaddai, né? E outros nomes mais. Né? Agora o próprio Deus agora se fez carne na pessoa do seu Filho amado Jesus, e o próprio Jesus agora está perguntando o que é que as pessoas dizem que eu sou. Aí uns dizem que ele era o Elias, era o Messias, né? E até que alguém chega e diz que ele é o Filho de Deus, é o próprio Filho de Deus. Né? Então, Deus tem muitos nomes, entre os quais zeloso. Então, nosso Deus é um Deus zeloso, né? Nosso Deus é um Deus zeloso. Então, nós precisamos também termos zelo com aquilo que é de Deus. E o que é de Deus, que é mais importante, não é somente a sua casa física, mas sim o seu corpo também. Mas também temos que ter zelo pela nossa casa física, porque já sabemos que a sujeira atrai doença, atrai rato, né? E atrasa a nossa vida. E quem vai estar sempre por trás da sujeira? Os espíritos malignos, né? Por isso que Jesus, quando a Bíblia diz que quando João Batista profetizou a vinda de Jesus, disse que Jesus iria com uma pá para limpar, para fazer a limpeza. Então, se Jesus fez a limpeza na sua vida, agora você precisa também fazer na sua casa, para que esses espíritos malignos sejam expulsos, né? Então, vai a dica aí, uma pá e uma vassoura não serve somente para varrer ou limpar a sujeira física da sua casa, né? Os vestígios lá que as crianças brincaram, deixaram, os vestígios lá da festinha de sábado, não. Serve muito mais do que isso, né? Principalmente para expulsar os espíritos malignos. Fica com essa dica, Deus abençoe e crê na palavra do Senhor Jesus, confia nele somente, e o mais ele fará por você e por toda a sua casa.